Boa noite a todos. Quarta-feira, vamos dar início à nossa live Papo de Amigos, hoje com o tema Obsessão. Temos uma convidada especial, Rafaela Campos. Ela é escritora, é colunista da revista Letra Espírita. Ela vai estar com a gente explicando e falando um pouco sobre a obsessão. Você sabe o que é obsessão? Quais são as características de uma obsessão? Quais são os tipos, os graus de uma obsessão? O que pode uma obsessão causar na nossa vida? Tudo isso e muito mais a gente vai estar falando hoje aqui nessa live. Deixar para todos acessarem o nosso canal no YouTube, Papo de Amigos, tá? Agradecer a todos que em 2 dias já tem mais de 100 inscritos. Logo após as lives, a gente disponibiliza toda a live ao vivo no YouTube, tá? Então, para quem perdeu, um amigo que perdeu, estava trabalhando, estava estudando, então é só acessar o nosso canal no YouTube e ver as lives. Nós temos todas as lives que a gente já gravou de quarta-feira, tá bom? Então eu vou dar acesso aqui a Rafaela, estou esperando o Matheus também entrar na live para a gente poder iniciar essa live tão especial. Lembrando que podem mandar perguntas, dúvidas. Olha o professor Luiz Carlos, Rafaela já está online. Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda à live Papos de Amigos. É um prazer. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite, gratidão de estar aqui junto com todo mundo. Imagina, a gratidão é toda nossa por você reservar um pouquinho do seu tempo para compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência que você tem. É uma alegria, sempre. Professor Luiz Carlos, meu amigo, a palavra para você. Boa noite. Boa noite, gratidão, um abração, prazer em revê-lo. Rafa. Olá, tudo bem, Luiz? Abração, minha amiga, tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo seu segundo livro. Eu parei na página 35. Obrigada, que alegria. Eu tô fechando nota na escola, tive que dar uma parada para fechar as notas, mas ó... Felicidade, fico muito grata, muito feliz que você esteja gostando. Um prazer ter a gente aqui contigo, viu? Sempre abrilhantando aí. Prazer é todo meu. Prazer em revê-la. Nós estamos aguardando só o Matheus, né, professor? Eu gostaria... Só o Matheus. Como é que tá o som, a imagem? Tá tudo bem para vocês? Ó, para mim tá chegando. Eu tava escutando até uma musiquinha do Gladiador aí que tava... Tá tudo certo. Rafaela, tudo bem, a imagem, o som seu tá perfeito, tá chegando com qualidade. Tá? Que bom, que ótimo. Ó, o livro da Rafa é Armadilhas da Obsessão e não se escapa das leis da vida, né, Rafa? Olha, quem quiser entender um pouco mais sobre obsessão, ela também é escritora do Letra Espírita, já está no 2º livro dela, ela é colunista do Letra Espírita também, e tem trabalhos, você tem uma outra live hoje, e de terça, que é outro dia que você trabalha no Facebook? Isso, eu tenho as lives, eu dou estudo do Livro dos Espíritos às terças, né? Mas essa semana eu precisei dar uma alterada. Deu uma alterada. Boa noite! Deus, boa noite! Boa noite! Tudo bem, Rafaela, Rômulo, Luiz? Boa noite, meu amigo. Boa noite! Vamos então iniciar a nossa live, só lembrando, quem tiver perguntas, dúvidas, né, Rafael e Matheus, dá pra gente sobre obsessão. Às vezes não dá pra gente de olho muito na live, que é muito curta que o espaço das perguntas, mas vai mandando que a gente com o tempo vai as perguntas. A gente tem o nosso YouTube também, que depois a live fica disponível lá no canal. Ô, Rômulo, eu não sei se algum... Tá cortando um pouco o seu áudio. Tá cortando o seu áudio. Tá picotando. Deve ser minha internet. Esse fone chinês seu não está funcionando muito bem. Hoje aqui tem um fone. Então eu acho que é por isso. Então põe o fone. Tá dando eco. Tá dando eco. Tá dando eco. Eu vou ver se o fone para você.
Enquanto você vai vendo aí o seu som, a Rafa podia falar um pouquinho das obras dela pra gente, principalmente do livro, o Armadilhas da Obsessão. Como que você fez? O que vocês acham? Fala. Boa, boa. Falo com toda alegria, com toda alegria. Bom, meu primogênito, meu primeiro livro foi o Armadilhas da Obsessão, que é o central, né, da nossa live de hoje. É um livro doutrinário, um livro de estudo, é um livro totalmente embasado, é uma revisão, na verdade, daquilo que o Pentateuco de Kardec traz a respeito do tema da obsessão. Então, eu organizei todas essas informações de forma acessível, todos esses processos, essas situações, voltada principalmente ao objetivo de fazer com que essas situações fossem desmistificadas. Porque por mais que a gente trate a respeito do tema da obsessão, eu acho que ele ainda é envolto muito numa aura de mistério, de sobrenaturalidade, que na verdade não corresponde exatamente à realidade. Então, meu principal objetivo realmente, quando eu escrevi esse livro, que foi lançado em agosto do ano passado, foi realmente trazer de uma forma acessível toda essa linguagem que Kardec organizou para a gente, mas de forma que a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia, né? Da forma com que realmente acontece, não toda essa névoa de mistério que a gente está acostumado aí a assistir nos filmes de terror. Então, é um livro de estudo, um livro não é longo, é um livro fácil de ler e é um livro bastante enriquecedor para quem quer entender realmente. Eu tive muitas pessoas que me deram retorno quando leram, que disse que tinham muito medo de ler sobre o assunto e que conseguiram, de uma forma mais leve, compreender e deixando de lado esse medo que não tem porquê de ser, né? Exatamente. Ô, Rafaela, você poderia falar para todos como que faz para adquirir o seu livro, onde ele é encontrado? Olha, os meus 2 livros, eles foram lançados pela editora Letra Espírita, tá? Então, para adquiri-los, você acessa o www.editoraletraespírita.com.br. O Não Se Escapa das Leis da Vida, que é esse novo que foi lançado no mês retrasado, ele também está no Clube do Livro, no plano de versos, esse mês. Ele esteve no romance no mês passado e esse mês ele está no diversos. Mas se quiser comprar ele avulso sem se tornar sócio do clube, aí é no site da editora. O site do clube é o www.letraespírita.com.br e o da editora é www.editoraletraespírita.com.br. Muito bom. Matheus, quer falar alguma coisa? Matheus, professor. Rômulo, o bom do Letra Espírita, ele tem um clube, você assina com vários planos, e você recebe Sim. todo mês um livro, tem a série romance, tem a série de versos, e chega na tua residência o livro, e é uma assinatura assim, ó, eu não lembro se o mínimo é 30 ou 35, né, Rafa? É um preço acessível. É por aí. É um valor bem acessível. Bem acessível, e livros bons, mesmo porque a gente está lá, né, Rafa? Então... Sim! Com certeza. Matheus, eles têm um critério bastante apurado para colocar os livros tanto de outras editoras, né, no próprio clube, também os nossos livros, como autores do Luiz Taqui, passam por uma análise bastante ferrenha de doutrina, de revisão, e para que sempre chegue conteúdo bom, conteúdo de qualidade, com bastante responsabilidade para todo mundo. Tem diversos planos de 1, 2 ou mais livros, tem o kit literário, enfim. Tem para todos os bolsos lá, o pessoal que quiser assinar. Pessoal, porque assim, Matheus, Rômulo, o pessoal que tá esquecendo de mandar um abraço pro pessoal que também, você manda, Rômulo, que você tá mais novo, você consegue enxergar melhor do que nós. Nem sempre o psicógrafo ele tem uma noção doutrinária, viu? São formas diferentes. Então passa por uma revisão, que o pessoal passa por um conselho para ver se está dentro do critério mesmo da doutrina espírita. O livro ele é analisado por vários óticos, por 5 pessoas, né, se eu não me engano, né, Rafa?
e ver se está dentro do contexto mesmo da doutrina. Não pode lançar sem passar por essa análise, por todo esse projeto. Aí é uma incubadora, né? Ter o livro nascer é uma gestação. Eu falo que escrever o livro é o mais fácil. Bom, Rafa, vamos começar com uma... A gente anotou algumas perguntas, né, que o pessoal foi mandando para a gente, né, sobre a dúvida da obsessão. O que seria a obsessão na visão espírita? Explicar para as pessoas, né, quais os tipos, quais os graus de obsessão. Sim. Bom, a obsessão, ela é basicamente a influência direta de um espírito. O mais comum que a gente ouve é de um espírito desencarnado para um encarnado. Via de regra, é isso que as pessoas têm em mente, né? Mas, na verdade, nós temos vários tipos de obsessão que podem ocorrer. Essa que é a mais normal de se ouvir falar, que é a obsessão de desencarnado para encarnado, mas também temos a de encarnado para desencarnado, entre desencarnados, e, pasmem, também entre pessoas encarnadas. A obsessão ela pode ser desde uma simples obsessão, uma influência não tão massiva, até uma obsessão que é chamada a mais grave, a possessão, né? Que aí o espírito ele acaba realmente de alguma forma conseguindo comandar aquele encarnado, aquele outro espírito que esteja vivenciando esse processo. Então, entre esses dois graus existem várias degradações, né? Várias gradações, na verdade. E a obsessão, quando a gente fala, por exemplo, no grau mais grave dela, que é a possessão, a gente cai realmente nessa história que eu quis realmente trazer de desmistificar essa situação. Porque a gente fala de possessão, a gente já lembra desses filmes horrorosos que a gente encontra aí aos montes para assistir, onde um espírito toma conta de um corpo de uma pessoa e isso não corresponde à realidade. Na verdade, eu acho que o ponto primordial que a gente precisa, de uma vez por todas, entender quando a gente está tratando de obsessão, é saber que ela acontece porque existe um obsessor, ok, existe um espírito ainda propenso àquela maldade, a fazer o mal, a atingir de alguma forma. Mas a gente precisa, de uma vez por todas, se conscientizar de que existe uma porta a ser aberta. E essa porta só é aberta por nós. Então, quando a gente... É muito comum que a gente veja, principalmente nas casas espíritas, quando uma pessoa está sofrendo um processo obsessivo, ela culpar o espírito por isso. E, na verdade, essa é a natureza dela. Mas a culpa, se a gente for falar a respeito de culpa, e eu não gosto muito dessa palavra, mas apenas para ficar uma coisa mais didática, a maior culpa é nossa. Porque a gente está falhando num preceito muito básico, né, que Jesus pediu para todos nós, que é orar e vigiar. E essa é a maior arma que a gente tem na mão para combater esses processos que são tão tristes para nós, alvos da obsessão, e também para o espírito, porque ele, nesse processo de achar que está fazendo algo bom, cometendo a maldade, na verdade ele só está atrasando e perdendo o tempo que ele poderia estar usando para seguir evoluindo e aí chegar até uma nova encarnação. Então a obsessão, ela é essa influência de um espírito para conosco, que estamos hoje aqui no papel de encarnados, mas também ocorre entre desencarnados, o que é muito comum, por exemplo, em processos que envolvem vingança, né? Quando o espírito que já desencarnou, ele fica aguardando a volta do outro para que então o escravize e exerça essa obsessão de alguma forma. E aí também existem coisas mais difíceis de serem faladas e digeridas por nós, né? A obsessão de encarnado para desencarnado. Hoje a gente fala muito e vivencia muito essa situação diante de todo o contexto que a gente está vivendo. O luto, ele é um processo bastante individual, ele é vivenciado de diferentes formas pelas pessoas, mas normalmente ocorre das pessoas acabarem se desesperando diante dessa separação física.
E aí, quando o luto, esse processo que poderia ser atenuado, ele acaba se tornando desespero, e aí você fica chamando o seu ente querido, e você fica emanando toda essa energia de saudade, de por que foi, de não se conformar, você acaba, infelizmente, se tornando obsessor desse seu ente querido, porque lá ele recebe todas as nossas vibrações, porque o amor que pulsava no mundo físico segue pulsando, né? E a gente acaba desestabilizando e aí atrasando, às vezes, a evolução e o acolhimento desse espírito. E aí, mais difícil ainda é quando a gente fala que existe obsessão de encarnado para encarnado, né? Daí a pessoa não se conforma. Mas existe, e às vezes são coisas que para nós são muito simples. Eu tô com raiva do Luiz, eu não perdoo o Luiz e eu fico pensando no Luiz o dia inteiro e pensando mal do Luiz o dia inteiro. Eu tô obsediando ele de alguma forma, porque eu tô mandando a minha vibração para ele, né? Aí a gente fala de dificuldade de perdão, a gente fala sobre mágoa, a gente está falando sobre vingança, sobre ódio, sobre vários sentimentos que a gente sabe que deriva de orgulho, de egoísmo, que são as raízes de tudo aquilo que de mal a gente acaba fazendo e sentindo. E aí são processos tristes, porque às vezes são mais difíceis de resolver e acabam virando uma obsessão de desencarnado para desencarnado depois no futuro, né? Depois que todo mundo deixa o plano físico. O Rafael, o Aquiles mandou aqui pra gente, né, que também a auto-obsessão, né? Também. É muito comum, mas difícil das pessoas aceitarem. Então, só resumindo um pouquinho, fazer um pouco do que você falou, a obsessão ela só começa através de uma falha moral da gente, né? Então, se a gente tem o pensamento elevado, se a gente tem uma conduta de acordo com as leis divinas, com os ensinamentos do Cristo, do Mestre Jesus, a gente forma essa barreira, essa proteção. Então, falar em espírito obsessor é complicado, porque a gente às vezes não sabe a sequência de quem realmente está com a razão ali, porque a gente sempre culpa aquele espírito por ele ser um obsessor, ele está errado. A gente vê isso dentro das casas espíritas. Mas, na verdade, se a gente pegar as vidas passadas, ver realmente a história, onde ela começou, às vezes aquele que a gente coloca como obsessor não é o obsessor, né? E um ponto muito importante que você falou, que eu achei assim, muito importante mesmo, que é a obsessão da pessoa encarnada para o desencarnado, é aquele ente, né? Nós falamos na live passada sobre luto, então a gente explicou isso também, né? Para a pessoa não deixar de viver, seguir a vida, a saudade vem, a tristeza às vezes vem, mas a aceitação acima de tudo, porque fere nos dois mundos a saudade, o sentimento não morre, ele continua sendo aquele espírito, nós somos espíritos imortais, né? Então a gente precisa ter essa visão da imortalidade, que nós somos imortais, o espírito, a alma é imortal. Então, o caso de obsessão, que nem você disse, às vezes acontece muito dentro do emprego, do serviço. Você tem aquela coisa com o teu chefe, né? Ou aquele companheiro de serviço que ganhou uma promoção na tua frente. Você fica com aquele ódio, todo dia você tromba com aquela pessoa, você tem o convívio. Então, isso também se torna uma obsessão de encarnado para encarnado. Sem dúvida. O legal é que uma vez a experiência que eu tenho de doutrina, eu estava doutrinando um espírito e ele falou, olha, vocês não tem que doutrinar eu, você tem que doutrinar ela. Eu tô lá no meu lugar, ela não me deixa quieto. Eu só tenho sossego. Mas como que ela vai atrás de você? Falou, à noite você fica, acha que ela tá dormindo? Ele vai atrás de mim, vocês têm que falar para ela, não é comigo. Ele falou, eu que estou sendo atrapalhado. Eu falei, então, a parte doutrinária, quando você começa a doutrinar, ter essa experiência, acho que é uma das partes mais lindas do espiritismo, que você começa a aprender como que funciona o plano, porque a gente nunca consegue entender totalmente o plano espiritual, né? Mesmo quando a gente entra em desdobramento, ou psicografia, ou comunicação, cada um vai ter um estilo de explicação e uma interpretação. Mas eu acho a doutrina ela muito linda quando você começa a analisar os processos obsessivos, e teve uma passagem que me marcou muito também,
que eu comecei a conversar com o espírito, ele falou, olha, você não pode falar para mim ir embora. Eu falei, mas por que não? Ele falou, ó, quem que vai ficar com ela? Ninguém dá atenção para ela, ela fica sozinha, ela não me escuta, mas pelo menos eu tô lá. E a família, e vocês? Por que vocês não vão lá ficar com ela? Agora você quer que eu vou embora e deixe ela sozinha? Você já viu como é que ela fica triste no dia a dia dela? Você já foi lá, ela senta na cama, chora, chora, chora. Ela falou, eu também sou triste, mas ela é mais triste do que eu. Foi um caso de depressão esse. Então eu falei, olha, o obsessor não é o que o senso comum pensa, porque o senso comum ele pensa o quê? O obsessor é aquele agressivo, aquele que chega e vai atrapalhar tudo, que vai sempre ele é esse tipo de obsessor. Às vezes ele tem até uma compaixão. Ele não tem um entendimento, mas ele tem uma certa compaixão e vai ter uma afinidade com a pessoa, né? Porque ela vai entrar em sintonia. E eu acredito assim, mais cedo ou mais tarde não, todos nós passamos por processos obsessivos. Nós temos que ter essa consciência e muitas vezes falar, será que o pensamento é meu? Será que essa energia não tem uma outra energia influenciando? Então eu acho que cabe até como prevenção para nós, né? Sim. Exatamente. E a questão também, Luiz, que às vezes aquele espírito denominado obsessor, ele acha que está fazendo bem para aquela pessoa. Esse caso que você falou, ele é nítido, né? Ele acha que a companhia dele está fazendo bem. Às vezes, quando uma mãe parte, né, deixa o filho, ela acha que acompanhando aquele filho, ela está fazendo bem, ela está zelando por ele, ela está protegendo ele. E a gente sabe que isso não acontece, né? Rafaela, explica um pouco para a gente sobre a obsessão só acontece através dos espíritos inferiores, ou bons espíritos pode ser obsessor? O bom espírito, ele não vai ser um obsessor, porque essa não é mais a natureza dele, né? Já existe uma compreensão do que pode e deve ser feito, de quais formas, porque a gente sabe que a espiritualidade está sempre por perto, né? A gente tem aqui o nosso mentor, tem outros espíritos amigos que a gente sabe que nos visitam, e nem por isso a gente está sendo obsidiado. A questão é bem interessante e importante o que o Luiz disse, porque às vezes o espírito, ele não é mau, ele não é inferior. Pode ser um ente querido, como foi usado aqui no exemplo, que não é uma pessoa, não é um espírito ruim, mas ele está ali perto porque ele quer ficar, porque ele sente falta, porque ele fica com pena. E ali, diante dessa diferença de interação... Por ignorância também? Por ignorância? Ele pode ficar ali também por ignorância? Por ignorância. Isso, por ignorância, por apego também, né? O apego à matéria, a saudade da matéria, a não compreensão de que haverá um reencontro e às vezes, muitas vezes, sem entender até a forma que ele se encontra naquele momento. A gente precisa lembrar que tem espíritos que demoram um tempo para perceber que desencarnaram. Isso é muito comum em casos espíritas, né? A gente vê... eu já vivenciei situações horríveis em sessões de desobsessão, de estar ali trabalhando e de ver realmente que tem pessoas, tem espíritos que ficam anos e anos e anos e anos e quando você conta ele não acredita, né, que ele está desencarnado e fica ali perto e fica ali nutrindo aquela saudade, entra em desespero porque a pessoa não vê. Então não é a maldade, não é o espírito inferior. Existem sim as falanges que estão ali para fazer maldade, existem os espíritos vingativos, mas também existem aqueles que simplesmente querem ficar perto. E eles não compreendem, aí a gente entra nessa questão da ignorância, que a diferença da vibração e a emanação desses sentimentos exacerbados de saudade, de desespero, enfim, acabam afetando o encarnado, que no caso também abriu uma brecha para isso, mas no caso quando são entes queridos, a gente acaba abrindo por uma questão de afinidade, né? Mas são várias as nuances, mas não, o espírito superior, o espírito de luz, ele não vai ser obsessor de ninguém. E nem sempre o obsessor vai ser um espírito ruim, é preciso que a gente
compreenda isso. E aí é muito importante a gente falar a respeito do nosso olhar limitado. A gente está aqui enquanto estudantes do Espiritismo, e todo mundo que está aqui assistindo a gente também, mas ainda que a gente tenha essa compreensão, embora limitada, a gente olha muito para o hoje, e a gente não é o hoje. Nós estamos aqui hoje como estamos. Mas se a gente partir do pressuposto, conforme nos ensinou a espiritualidade, de que o espírito não retroage, a gente vai chegar a uma conclusão muito fácil de que hoje nós somos a nossa melhor versão, já existente. E se a gente tem tanto defeito, imagina incontáveis anos atrás o que a gente já foi capaz de fazer. Como que a gente... Então, tem espírito por aí que tá procurando, pode estar procurando a gente, né? É muito interessante, né? É melhor nem pensar, né, Rafa? É melhor... É complicado. Vocês sabem que eu peguei uma vez, o espírito ele tinha desencarnado em 1600. Foi num caso, a casa espírita que eu pertencia, ela tinha alguns grupos, né, que iam nas casas, e foi numa fazenda. E eu falei, que ano que você acha que você está? Eu falei, nós estamos em 1600. Ele falou, eu não sei escrever muito bem. Eu falei, mas dá uma olhada para mim. Você já viu esse aparelho aqui? Você já viu essa... Eu falei, mas você é meio estranho mesmo, né? Eu falei, não, nós estamos em 2018. Eu lembro, se eu não me engano, foi 2018, 2018. Eu falei, o quê? Você tá louco? Você é 2018? Eu falei, não, olha tudo à sua volta. Ele não tem a noção do tempo, o que nós temos. É tamanha confusão mental, que acho que quando você tem a sensação, a certeza da imortalidade, que você está desencarnado, você perde essa sensação cronológica do tempo, o que a gente tem quando encarnado, né? Que eu vejo que a criança ela tem uma sensação de tempo. Você fala para a criança assim, olha, espera um minutinho. Ela fala assim, mas já deu esse um minutinho? Aí chega no idoso, nossa, mas já é Natal, já é Ano Novo. Eu acho que por esse tempo nosso, conforme nós vamos crescendo, a gente vai vendo que o tempo tem uma outra sensação. Eu acho que pelo outro lado não tem essa noção do tempo que tem aqui, né? E acho que para muitos desencarne acaba tendo mesmo muita confusão mental. Eu acho que é muita coisa também. Vai da formação, a gente não tem que lembrar que o espiritismo ele atrai. É o que a gente encontra na doutrina como os espíritos vampiros, né? São espíritos que ainda são apegados à matéria e são espíritos que possuíam esses vícios, que tinham vício na bebida ou em alguma droga ou no próprio cigarro, inclusive no sexo também é um vício. E aí, por abertura, esses espíritos acabam se aproximando dos encarnados que estão fazendo algo que corresponda ao vício deles, para que ele consiga sugar a tal da energia, né? Porque a bebida, o cigarro, a droga, o sexo, eles emitem a energia própria deles. E aí o espírito ele vai sugar essa energia de forma a satisfazer esse vício dele. E aí muitas vezes acontece, não raro, de aí esses vícios no encarnado acabarem aumentando, porque na verdade eu não estou fumando meu cigarro só para mim, eu estou fumando por dois. Eu não estou tomando a minha cerveja só para mim, eu estou tomando por dois. Então acaba virando uma bola de neve. Então atrai sim, com certeza, qualquer tipo de vício. Na verdade é o excesso, né? É o absurdo, é o que você pretende com aquilo. Se eu sentar para tomar uma cervejinha aqui com a minha mãe, só um copinho para a gente bater um papo antes de jantar, muito possivelmente eu não vou atrair. Mas se eu estou numa festa, eu estou ali para beber, ou para usar droga, dependendo do vício da pessoa, e o sexo, a gente está falando, não sendo moralista de forma alguma, mas o sexo tem uma energia muito poderosa, e a gente não está falando do sexo ali entre pessoas, marido e mulher, entre namorados, onde existe um sentimento acima daquele ato. A gente está falando do sexo irresponsável, do sexo que é feito pelo simples prazer de se satisfazer sem que haja um sentimento, né? Não que o sexo só deva ser feito dentro do casamento, que ninguém entenda mal, né? Mas assim,
estamos falando de uma coisa desregrada, a gente está falando de todos os excessos. Então, existe essa simbiose e eles vão se juntar, esses encarnados que têm esse costume, que têm esse padrão, para que eles suguem ali e se satisfaçam de alguma forma. Isso já responde a pergunta do Carioca. Ele até perguntou se beber uma taça de vinho também. Então, não, né? Socialmente ali, a questão de família, né? É a partir do excesso, né? Tudo que em excesso... Depende das suas intenções, né? Depende do que você quer, o que está sendo conversado, o ambiente, o seu estado de espírito, o que você está vibrando. Porque se você estiver tomando uma taça de vinho com raiva do fulano, você está com uma porta aberta. Agora, você está tomando um vinho para bater um papinho aqui, tomando uma taça de vinho para bater um papinho aqui e acabou? Ou às vezes você tomando uma cervejinha comemorando um mal que você fez pro próximo, né? Achando que que comemora. Tomando a cervejinha para falar mal do próximo. Exatamente. Pessoal, precisa liberar a Rafaela, que ela tem uma live às 21 horas. Eu gostaria de te agradecer, Rafaela, pela sua participação. Já estendeu um convite para uma próxima participação com a gente, para a live Papo de Amigos. Foi maravilhosa a participação. Gratidão pela sua participação. Eu amei também, foi muito gostoso, muito produtivo, muito enriquecedor. Estou dentro, sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Adorei mesmo, muita gratidão pelo convite, foi muito gostoso. Eu também queria agradecer muito, viu, Rafaela, porque assim, chega um momento que a gente acaba sempre crescendo, ouvindo, quanto mais opiniões, melhor, né? Acho que quanto mais a gente troca, mais a gente ganha. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. A gratidão é toda minha. Eu acho que isso é o mais importante. É a gente em conjunto e trocando ideia e todo mundo vai aprender com todo mundo, né? Exatamente, é um aprendizado. Luiz? Rafa, obrigado. Sou seu fã. Meu amigo, eu que agradeço. Feliz demais. Também sou sua fã. Podemos encerrar? Eu preciso que vocês saiam, né? Acho que para eu poder encerrar. Seria não, isso? só ela. Acho que ela tem um xizinho em cima. Ela pode... Ela sai. Sim. Não que ela está mandando ela embora. Mas ela não, eu sei. Agora eu estudo do Livro dos Espíritos. Eu precisei mudar o dia. Normalmente é de terça, mas eu vou fazer hoje. Você vai estar no Face do Letra? Você vai estar no Face do Letra, Isso, né? no Facebook do Letra Espírita. Agora já em seguida. Depois a gente pega um pouquinho lá. Tá, joia, gente. Obrigada. Gratidão mesmo, viu? Gente, até uma próxima. Tchau. Tchau. Ô, Roma, é que tinha um pessoal mandando mensagem, eles caíram e não estavam conseguindo voltar. Ah, entendi. Eu notei aqui, não tá passando, agora tá, não tava passando de 21, eu acho que tava tendo uma dificuldade o pessoal entrar. Eu também recebi aqui do pessoal tava com dificuldade. Eu acho que hoje o Instagram tá meio carregadão, né? Porque ele tá bem... Ele deve estar obsediado. A moça mandou aí, ó, consegui entrar. Você não acha que hoje o nosso Brad Pitt aí de Pirassununga ficou quietão demais? Quieto demais. Eu tô aprendendo aqui, eu tô aqui para aprender. A psicóloga tá aí na live hoje, não? Eu acho que sim, sim. Romulo. Oi, pois não. É que legal, você sabe que tem um CID para possessão, né? Ele faz, ele faz parte da categoria CID-10. Eu não lembro a sequência, se é F44 alguma coisa. Psiquiatria CID-10, realmente. Se ela tem... Porque é bom que às vezes a gente começa a falar algumas coisas assim, ó, o espiritismo ele não é religião, ele é ciência, ele é religião, ele é filosofia. Então a gente pega alguns conceitos deles e a gente acaba fazendo um paralelo com o espiritismo também, né? Se a psicóloga estiver aí, ela pode me corrigir também, né? Na psicologia, se eu não me engano,
a pessoa obsessora, ela tem muitos pensamentos intrusivos, repetitivos, que acaba persistindo e que acaba provocando um mal-estar nela, e ela tem muita dificuldade de controlar. Então, quando a gente traz isso para o espiritismo, que a gente está sofrendo obsessão, a gente tem dificuldade de controlar também. Eu estava ouvindo outro dia uma live de um psiquiatra que eu gosto muito, o Dr. Fernando Fernandes, e a garota perguntou para ele, vocês falam aí que o obsessor é coisa da cabeça da pessoa. E o espiritismo? Ele falou, olha, quando é na casa espírita, ele está fazendo o trabalho dele normal. A gente só entra em ação quando ele não está na casa espírita. Ele começa a ter algum problema no seu dia a dia. Eu falei, então olha como que o espiritismo ele é uma ciência, né? Que ele acaba entrando mesmo e mostrando, podendo fazer associação. O Carioca Espírita está saindo, ele está falando que tem que sair. Obrigadão, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui, tá? E aí a gente vai para a psicanálise. Na psicanálise ele fala que a obsessão é o início de uma persistência doentia sobre alguma coisa, sobre um objeto, e apesar que o incômodo que causa, o obsessor, a pessoa obsessiva, ela não acredita que está fazendo algum mal a alguém. Aí a gente traz isso para o espiritismo. O obsessor, muitas vezes, ele não sabe que está fazendo mal para alguém também. Então, olha como a psicanálise, a psiquiatria, a própria psicologia, a constelação familiar, né? Ela vai trazendo e dando força para o espiritismo, falando, olha, vocês estão no caminho certo. Lucas. E as religiões caminhando lado a lado. Lado a lado. Tá dando eu queria mandar um beijo para minha mãe. Amo você, mãe. Um beijo para o meu pai, que deve estar aí assistindo. E a minha mãe, eu adoro a minha mãe, adoro mais ainda a divergência que eu tenho de opinião com ela de religião, porque nós dois crescemos muito. E essa semana eu estava almoçando na casa da minha mãe, e ela é católica. E aí ela falou assim para mim, Mateus, vamos numa missa que tem em Valinhos, tal, que o padre faz cura até de 8 gerações passadas. Aí eu falei assim, claro, mãe, vamos sim, vamos lá, eu vou adorar aí. Então você vê, até a Igreja Católica se preocupa com 8 gerações para trás. Então como que não interfere? Como que não existe essa ligação daqueles que já se foram? É uma coisa comum a todas as religiões, né? E a pergunta que eu queria fazer para vocês, Rômulo, Luiz, a pergunta é a seguinte, eu não sei se a Rafa já explicou, mas a pergunta que eu tenho para fazer é mais ou menos aquela assim, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É o obsessor que chega perto de mim e eu começo a ter aqueles pensamentos ruins, começo a ter aquele desânimo, começo a me desmotivar, começo a abandonar a minha vida, ou é quando eu tenho pensamento ruim, quando eu começo a ter uma conduta desregrada e que os maus espíritos chegam até mim. O que vocês acreditam que é mais comum? Pode falar, meu amigo. Ô, Luiz, só antes de você já falar e responder para o nosso Matheus, a nossa psicóloga respondeu, olha lá, CID-10F44.3, obsessão espiritual. Eu lembro que era do F44 por causa do avião. o F5, o F18. Ela precisa vir falar um dia aqui, e a gente precisa falar um pouquinho sobre como controlar a mente, o pensamento. Eu acho que a gente podia juntar muito o nosso conhecimento com o da... a Carla ela fez curso com a gente. Com o da Carla, porque com base nessa pesquisa que eu estou fazendo, vamos ver o que a espiritualidade vai falar depois, né? Mas qual o caminho seguir? Como conversar com as pessoas hoje? Se nós hoje estamos todos estressados como uma panela de pressão, e mais os processos de obsessores que tem, como reagir daqui para frente? Como ajudar um ao outro, né? Como mudar tudo, né?
como mudar tudo, como que a gente se unir para ajudar o plano espiritual, porque não está fácil para o plano espiritual também, nós somos teimosos, ó, veio a pandemia... Avisam e a gente não escuta, Veio a pandemia, fica em casa. Não, nós vamos fazer festa escondida. Isso. Tem uma psicografia minha, num show que está tendo, olha como que é lance. No mesmo show, tem família se divertindo, uma energia boa, e no mesmo show tem os obsessores se divertindo também, e aproveitando daquele local, aproveitando a bebida, o cigarro e a droga. Eu acho que é um número muito maior, né, Luiz? Olha, mas assim, existem shows, né? Que você for no Rock in Rio da vida, o plano espiritual está fazendo show também. Porque ali naquele show, vai espírito desencarnado, vai pro show, eu vou lá escutar. Eles aproveitam, o trabalho é muito mais intenso do que nós imaginamos, né? Eu respondendo a você, Matheus, a sua pergunta, né, que nem você perguntou, o que eu entendo da seguinte forma: a gente atrai o que a gente pensa. Eu acho que começa no nosso pensamento. Mesmo que um obsessor ele encoste em você e você é uma pessoa que tem pensamentos bons, pratica o amor, a caridade, o perdão, você está com um escudo. Não tem como penetrar, não tem como te induzir, não tem como te manipular. Então, quando eu acho que primeiro são os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Eu acho que é fundamental isso. Não adianta, a Rafa falou isso, a Rafaela falou isso, né? Que não adianta a gente só ter a teoria, a gente tem que ter a prática. Então, a gente quer se afastar de uma influência espiritual ruim, os semelhantes se atraem. Não tem como eu estar com uma coisa ruim se eu estou numa vibração muito alta. Para as pessoas que não são da doutrina espírita entenderem, a frequência de rádio, né? A gente só consegue pôr numa rádio predileta se colocar naquela frequência exata. Por exemplo, 100.5. A gente não vai conseguir a frequência da rádio fora do 100.5. Então, eu acredito que, pelo que a gente estuda, pelo que a gente sabe, que o obsessor ele não vai conseguir ter acesso a você se você não permitir. Eu acho que tudo começa pela brecha moral, né? Às vezes um ciúmes, o ódio, a vaidade, o egoísmo, a vingança, a raiva, eu acho que são facilitadores, né? São facilitadores. Eu acredito que seja isso. O nosso amigo perguntou se alguma coisa do sono. O Fabrício. O Fabrício perguntou aqui, ó, obsessor, eu acho que ele atrai, se pelo sono você consegue atrair o obsessor. O Fabrício, consegue, inclusive no desdobramento, o encarnado ele vai atrás do obsessor, ele pode escravizar o obsessor também para fazer mal, é muito o mais complexo. E quando a gente fala de obsessor, o negócio é mais amplo do que nós imaginamos. E o pessoal, eles elencam alguns tipos de obsessor, né? Tem o obsessor morador, aquele obsessor que morava numa residência, ele desencarnou, ele não vai embora, ele fica lá. Então esse obsessor, às vezes você nem atraiu ele, você chegou na casa, ele gosta, ele já está ali, se ele for com a tua cara, ele fica fazendo companhia, ele cria uma desarmonia ali, mas não que ele quer fazer o mal, ele gosta do ambiente. Se ele não vai com a tua cara, você vai começar a escutar batida, vai escutar essas coisas estranhas na casa. Tem obsessor que é obsessor por atração. Por exemplo, você vai às vezes numa casa dependente químico. O cara vê em você uma energia, o obsessor que está ali. Ele vê em você uma luz, o que ele vai falar? Meu, aquele cara vai me ajudar. Eu vou atrás dele. Eu vou obter ajuda, né? Eu vou obter ajuda. Eu vou atrás dele. Ele é uma luz, olha que luz bonita, eu estou precisando dessa luz. Ele vai, eu estou vendo a luz ali, ó, olha essa luz, ele vai atrás da luz. Acender uma vela num quarto escuro, né, Luiz? Tem obsessor que é aquele obsessor por amor doentio, né? Olha, eu amo a minha família, eu não quero ir embora. Eu amo a minha esposa, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu quero. Imagina, a pessoa desencarna, ela não tem conhecimento nenhum da outra vida.
Já vi casos da pessoa ficar no túmulo esperando que Deus vai vir um dia buscar. Tem aquele obsessor que é escravo, né? Muitas vezes ele não é escravo do outro, ele é escravo dele mesmo. É escravo dos desejos dele, da bebida. Materialista demais, né, Luiz? Materialista. Bens materiais prende muitas pessoas, né? Prende, escravo minha casa, da droga. meu dinheiro, minhas propriedades, né? Eu vi 2 casos que me marcou muito. Um, eu não lembro se foi psicografia minha. Num, o cara veio, ele deu um espelho para a moça e falou: olha, eu estou indo viajar, eu estou indo embora e eu volto. E esse espelho aqui é para você se arrumar quando eu voltar, para você estar chique. A moça desencarnou, ela ficou aonde? Do lado do espelho. Olha que interessante. Na outra, o cara foi viajar e também voltando falando que casaria com a moça. E o cara nunca mais voltou. E ela ficou tão no estágio depressivo que ela fez a viagem para a Europa na época e havia um boato que ele tinha cometido suicídio. Ela pulou do navio para ir em busca do amor dela também. Olha como que acaba influenciando você ficando no móvel ou tendo um amor doentio por alguém. E também tem casos, né, que você é escravizado, que você está tão confuso que o espírito ou encarnado ou desencarnado pega você para fazer favores para ele. Você acaba fazendo favores para eles. Esses que são espíritos obsessores que ficam se apegando ao desejo, aos prazeres, são os espíritos autônomos. Eles têm autonomia, mas eles estão apegados ainda aos desejos. Então ele acaba ficando ali por causa do desejo, embora ele tenha autonomia. Inclusive ele faz até troca de favor para ter aquele desejo dele atendido, entendeu? Pessoas têm muita dúvida a respeito, quando fala de obsessor, elas acham assim que o obsessor vai lá e toma conta daquele corpo daquela pessoa. Não existe isso, porque o encarnado, ele está ligado àquela matéria. Não tem como o espírito do encarnado sair e o obsessor tomar conta 100%. Ele vai no mental. Ele trabalha, ele pode até tomar conta do mental, mas tomar conta do corpo da pessoa, que nem passa em filme, né? A gente vê muito isso em filme de terror, essas coisas. O espírito vem, toma conta, vira um ventríloco lá, tá, um boneco. Não, isso não acontece. Pessoal, vamos deixar agora, Luiz, o nosso youtuber divulgar um pouco o nosso site, falar um pouco. O site não, tá quase YouTube, na hora da... Né? Tá estourando nosso tempo. Agora nós estamos no YouTube. E no YouTube, quem quiser... As nossas lives estão salvas no YouTube. Todas as lives estão salvas no YouTube. Papo de Amigos / apresentação. É isso, meu rei. Estamos com quantos inscritos? Em 2 dias, 100 inscritos, nós conseguimos? 117, a última vez que eu vi. 117. Isso. 117 inscritos agora. Lembrando pessoal, que nós ainda não estamos ao vivo no YouTube também, tá? O YouTube, por enquanto, as lives estão sendo salvas e ficam lá disponíveis para vocês assistirem a qualquer momento. Mas, pelo andar da carruagem, o meu rei aqui de cima, o meu chefe, o meu produtor, o meu maître, daqui a pouco ele já vai vir com essa novidade, se eu bem conheço esse meu rei aí. Então, aí fica aí o convite. Quem quiser assistir as lives passadas, estão lá, né, meus queridos? Indicar, né, compartilhar as lives, curtir os vídeos, colocar o que você achou é muito importante pra gente, porque lá no YouTube fica os comentários, dá para escrever um pouquinho mais, porque aqui na live fica um pouco corrido, pra gente dar atenção, lembrar. Também tem bastante gente que entra, dá boa noite, depois manda, você nem falou boa noite. Lembrando, deixa eu mandar um abraço pra Paula, ela fala que ela assiste todas as nossas lives e que a gente não manda boa noite pra ela. Então hoje, Paula, boa noite, obrigado por você ter mais uma live nossa. Tá? Paula, boa noite. O nosso canal no YouTube é Papo de Amigos / apresentação, entra lá. Tem todas as lives, inclusive essa vai estar lá.
curte o vídeo, se inscreva no canal, para a gente poder atender mais pessoas. Mande os vídeos. Nós já temos o tema da semana que vem ou ainda não, meu professor? Ainda não, vamos ver o Luiz. Ainda não. Ainda não. Estamos nos planejando, então. O Rômulo disse que tem uma pessoa que deu uma palestra lá, muito interessante. Quem sabe a gente consegue trazer essa convidada, né, Rômulo? Vamos fazer suspense aí, né? Vamos fazer um suspense. Depois fala com a tua amiga, vê quando que ela pode vir, para a gente estar falando um pouquinho. É bom ver uma psicóloga falando um pouquinho para a gente, trazendo experiências, algum exercício para a gente praticar no dia a dia, que eles têm muito exercício para a gente trabalhar o consciente, o subconsciente. Ver quando ela pode vir também, Rômulo. Eu achava muito interessante ela trazer uma explicação para a gente, alguma explanação nesse sentido, como lidar nos dias atuais com esses problemas que nós falamos. Você viu que nós falamos do luto, a Rafa veio e falou do luto. As lives elas estão começando a se completar. Eu posso dar um depoimento meu aqui, uma experiência pessoal minha, né? Como eu disse na nossa primeira live, né, Luiz? Eu sofri aí um tempinho aí com uma depressão, fiz tratamento com psicóloga, sempre tive as minhas orações, embora o centro tenha ficado fechado durante a pandemia, isso foi uma coisa que dificultou ainda mais na minha recuperação, né? Mas eu sempre fiz o acompanhamento com psicólogo. Mas, assim, uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito mesmo, que vai muito de encontro com esse tema de hoje, que a Rafaela falou, da vibração, da energia e da vibração. Eu comecei a seguir um terapeuta que trabalha com inteligência emocional, o nome dele é Tadashi Kadomoto, e ele faz meditação, né? Então ele faz meditação todos os dias, às 6 da manhã e às 20h45. E aí, eu assistindo, acompanhando o canal dele, tudo, né? E vendo os benefícios da meditação, eu falei assim, eu vou testar esse negócio aí, vamos ver o que acontece. E ele foi bem categórico, né, dizendo que a meditação era algo assim, fazendo uma comparação com os nossos músculos, por exemplo. Né? Então, assim, é uma coisa que você vai começar a fazer um exercício muscular. Você não vai ver resultado no primeiro mês, você não vai ver resultado no terceiro mês. Se você mantiver uma constância, uma disciplina, dali 6 meses, depois 1 ano, isso vai tendo uma evolução. E agora já faz acho que já faz uns 6 meses, por exemplo, que eu faço a meditação diariamente. Então, todos os dias, às 6 da manhã, eu faço a minha meditação, inclusive acompanhando ele no canal. Sábado, domingo, não importa o dia, todo dia, da mesma forma que eu tomo banho, eu faço a minha meditação. E assim, é impressionante, só quem fizer, quem passar por essa experiência, que você começa a sentir a diferença da sua vibração de energia. Então, assim, existem os momentos difíceis? Existem. Né? Existem os momentos de angústia, de tristeza, às vezes acontece alguma situação durante o seu dia que você acaba ficando triste, chateado, angustiado. Porém, o seu estado vibratório, ele acaba ficando mais equilibrado. Então, fica a dica aí, se alguém quiser também usar esse recurso, né, que é um recurso que não tem nada de misticismo, né, a terapia, na verdade, ela trabalha a sua mente, né? Então fica a dica aí, se alguém quiser fazer experiência, eu falo, por experiência própria, para mim está funcionando muito bem. Muito bem. Luiz, para encerrar. Meu amigo, vamos ver o que vai inspirar aí para essa semana aí.
Eu tô seguindo o canal que ele passou também. Ainda não tive coragem de acordar às 6 horas da manhã. Eu preciso mandar uma mensagem. Aquele egoísta. Eu preciso mandar. Mas tem as 20h45, Luiz. Tem as 20h45. Esse horário é o horário que eu vou para aula, né? O brasileiro é assim, ele quer tudo para ontem, né? Ele só não quer ter disciplina e vontade, mas o resto ele quer tudo para ontem. Ó, faz uma concentração, não deu nada, eu vou parar. Faz isso, não vou nada, eu vou parar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, com a gente falando com os nossos amigos. Um abraço para o Rodrigo Corrêa, que está aí entrando aí, amigo meu também, há muito tempo que eu não vejo. Está com o filho, acho que jogando no Novo Horizonte, no Mojimirim, né? O filho dele é jogador do Mojimirim, o outro acho que é da Ponte. Um abração, amigo. Sucesso aí na vida. Ele foi goleiro do Novo Horizontino também, e os filhos estão seguindo a carreira aí. O Luiz Donizete, um abração também. Se Deus quiser, quarta-feira nós estamos aqui de novo. Eu só volto a lembrar, nós vamos ter que ver daqui uns dias se nós vamos ficar de quarta ou ir para quinta ou para terça, porque o nosso centro volta acho que dia 15, né? Dia 13. Dia 13? Independente de tudo, obrigado, nós vamos estar sempre junto aí, se Deus quiser, com essa força do pessoal, nós vamos estar trocando aí figurinha. Gratidão, obrigado por tudo, tá? Um abração e amo os dois também. Agora eu estou em dúvida, Luiz. Isso aqui é dinheiro ou é o coração? Coração. Dinheiro nós não tem, mas dinheiro não tem, mas amor. Dinheiro. Então tá bom. Ó, um abração, fiquem com Deus. Obrigado, tá, pela parceria. Tchau, Luiz. Nós temos que sair, né? Tem que sair pra mim. Tá tão gostoso. Eu queria desejar uma boa noite para vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E lembrar o pessoal aí de assinar o canal, compartilhar. Se ficou alguma dúvida, né, Rômulo, pode mandar pelo direct. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, obsessão, ou até sobre algum tema que passou, que acabou assistindo alguma live passada nossa. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, manda no direct pra gente no Instagram. Certinho, meu rei? Um grande beijo para você. Deus abençoe. Meu anjo bom, meu anjo da guarda. Amo você de paixão. Também. Até a próxima quarta. Fica com Deus, Matheus. Abraço. Gostaria de agradecer a todos por participar da nossa live. Lembrando que a live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Papo de Amigos /Obsessão. Você só coloca Papo de Amigos Obsessão. Se inscreva no canal, curte lá, mande. Se tiver dúvidas, pode mandar no nosso direct e nas mensagens. Que Deus abençoe a todos e gratidão por mais um dia, por vocês estarem acompanhando a gente. Fique com Deus.